as minhas irmãs, os meus irmãos, que a paz de Deus é que esteja no meio de cada um de nós. Graças a Deus, graças a Jesus, nós estamos aí de volta na nossa casa, tão abençoada, né? Nossa casa tão querida. Estamos aí outra vez, pedindo muito a Jesus que abençoe a todos, que reforce nele, aqueles que estão aqui, os que daqui a pouco vão chegar, os que estão dentro dos seus lares, que não vão poder vir, mas que todos vão receber toda essa vibração dessa casa abençoada e sempre traz para cada um de nós. Então, meus irmãos, vamos pedir a Jesus a vossa permissão, né, para que possamos, a permissão de Jesus, a permissão desses benfeitores, para que possamos dar por aberta a nossa humilde reunião com uma humilde prece. Deus, nosso Pai, que tens todo o poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, dai ao Espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa infinita misericórdia permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, um reflexo do teu amor pode abrasar a terra. Deixai-nos, Senhor, beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Com Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia infinita. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se possa refletir vossa pura e santa imagem. Que assim seja, através dessa humilde prece, Senhor, é que nós nos elevamos todos os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos, né, nessa reunião, pedindo a Jesus, né, que possa abençoar o nosso irmão, que vai trazer a sua palavra nessa noite, o Rusen, meu filho, como ele fala que eu sou mãe, o Rusen, meu filho, que Jesus o abençoe, que proteja, reforce seus amigos espirituais e que nós também possamos também ligar bem as nossas anteninhas para aproveitar tudo de bom que ele possa trazer para cada um de nós nesta noite. Jesus abençoe seus amigos espirituais e vai falar para nós, somos de Deus, né, Rosês? Somos de Deus. Que Jesus abençoe a todos, graças a Deus. Rosem, pode ver, meu filho. Precisamos, né? Mas boa noite a todos. Somos novamente bem-vindos à nossa casa, não é? Essa casa tão humilde, mas grandiosa, esplendorosa nos seus princípios, no seu acolhimento, porque se funda naquilo que foi deixado por nossas patronas, que acolhia a todos, andava a cidade inteira, visitava a todos, doente, os funerais, então acolhiam a todos. Deixa esse legado para nós de amor ao próximo. Irmã simples,
que não está nos livros, não está no nome da história, mas como Jesus e seus trabalhadores, né? Como José. Quem conhece José? Quem sabe a história de José? Faz ninguém. E um dos maiores espíritos que teve na terra depois de Jesus, e apagado passou na terra. Então a gente hoje vamos falar desse princípio que eles e todos nós, independente se a gente segue uma religião ou não, se temos um princípio de caridade ou não, se ainda estamos ainda caído pelas esquinas, ainda frequentando as praças, em vícios lamentáveis, porque são nossos irmãos, mas todos são filhos de Deus. Todos têm em si aquele germen da perfectibilidade, porque em princípio, boa noite, todos nós, como Allan Kardec coloca bem para nós, somos criados por Deus simples e ignorante. Jesus não nasceu Jesus. Ele já comeu feijão e arroz como nós. Ele já foi fofoqueiro, já foi vicioso, venceu suas mazelas e alcançou o reino de Deus. E como um irmão experiente veio até nós falar como se faz, porque ele suou e venceu as suas imperfeições e galgou a montanha do progresso e chegou até Deus e veio até nós nos dizer como se faz. Aliás, todos aqueles que se dizem cristãos, não deixem de ler a Bíblia, os Evangelhos, ou nós espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz os passos de Jesus para cada um de nós. Se queremos vencer nossas imperfeições, dificuldades, ser reconhecido como filho de Deus, ali está uma receita milenar. 2000 anos os Evangelhos e o nosso Evangelho segundo o Espiritismo de 1864. É novo ainda. Ainda tem muita coisa que a humanidade descobrir nas nossas indas e vindas. Ainda vamos erguer nossos louros a Kardec. Mas tem uma epístola de Paulo aos Romanos em que ele diz assim: e se somos filhos, logo também somos herdeiros. Lógico. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus. Todos nós temos esse direito de não ficar no charco da terra, nos seus vícios, com nossas fraquezas, com nossas limitações. Somos criaturas frágeis ainda. Basta olharmos nossa dificuldade perante o nosso dia a dia, desde a hora que amanhece até a hora que a gente vai adormecer. As lutas que travamos, os erros que ainda caímos, os mesmos de ontem, os mesmos semana passada, e ainda continuamos lutando com eles. Somos frágeis. E ao mesmo tempo o orgulho e a vaidade nos torna como se fosse, né, o perfeito, aquele que age sem vício nenhum, que não erra, que se bota na condição de julgar o vizinho, até mesmo um parente, um colega de serviço, alguém da sociedade que erra, mas ele mesmo se coloca um escudo de indulgência perante a ele e de severidade para com os outros. E não é bem assim. Devemos reconhecer a nossa fragilidade. Mas como filhos de Deus, como todos os espíritos criados por Ele, vamos um dia galgar essa montanha do progresso e chegar até Ele. E como somos testemunhas, o progresso intelectual vem primeiro. Os próprios espíritos dizem que
É natural que assim aconteça, que o progresso moral nem sempre acompanha o intelectual. Primeiro vem o intelecto, depois o discernimento começa a atuar na criatura. E ali ele começa, já que ele é inteligente, ele é capaz de inventar aparelhos cada vez mais sofisticados, ele se dá um bem-estar cada vez melhor, mas por que ele ainda sofre? Por que ele ainda é infeliz? Se ele já conseguiu, ao longo dos anos, abdicar e conjurar tantas epidemias, aquelas que ulceravam o corpo e hoje já não ulceram mais, vacinas, vários tratamentos, e o homem hoje ele é mais saudável, ele é mais belo do que o passado, mas por que mesmo assim ele ainda peleja na sua existência? Ele ainda é infeliz. Ele não sofre mais com aquelas doenças que traziam chagas para o seu corpo, mas hoje ele, como vimos na Semana Espírita, ele sofre seus transtornos e não está no corpo. A pessoa está jovem, forte, é um exemplo de homem ou de mulher, mas ele tem transtorno, não é feliz. E a gente vê o que está faltando nesse homem e de inteligência, já não vamos dizer que se superou, porque tem um irmão que fala que por mais que a gente já usou a inteligência, apenas 10% do cérebro foi usado. Ainda tem 90% para ser descoberto. Aí já pensou que beleza? O que ainda vem por aí? O que essas crianças que estão frequentando as creches hoje, 3, 4 anos, vão trazer para nós? Quando voltarmos novamente para a Terra, o que vamos encontrar de benefícios materiais? Como diz Kardec, a própria comunicabilidade com os espíritos vai ficando cada vez mais fácil, vai ficando mais natural, porque o homem vai chegando a tal maneira que não tem como ele negar a vida espiritual, que tá junta, que está unida com a vida material. Porque certos atos, certas ações e pensamentos nossos, muitas vezes não são nossos. É como se fôssemos dirigidos. E esses irmãos que estudam a mente estão chegando a esse propósito de mostrar o mundo invisível, que atua, sobrevive e chega, às vezes, a catar nós no colo, diante de uma dificuldade. Aí depois que tudo passa, você fala, como é que eu passei por aquilo? E domingo, na nossa reunião de estudo, vimos o quanto que os irmãos nos ajudam. Sabem que a reencarnação não é fácil. A reencarnação na Terra, que é um dos planetas mais distantes da perfeição, que ainda traz todas as impurezas do ser humano. Então a encarnação aqui não é fácil, não. Mas os Espíritos nos apoiam, nos abonam e não nos deixam só nessa encarnação. Isso aí nós podemos ter certeza. A gente que vem aqui ouvir palestra, ouvimos os irmãos nos orientar. E a gente que conhece alguém que não vem aqui, podemos afirmar para qualquer um, seja um familiar, um amigo no serviço, não, ninguém está sozinho. Porque somos filhos de Deus. Filhos de Deus, não é da Dona Carlota e do Chiquinho Gomes.
Embora que são pais perfeitos, mas são pais, né? São espíritos, como nós. Não tem melhores do que eles. Aliás, ontem fez 30 anos que o pai cumpriu a sua missão. E há 30 anos e um dia nós estávamos no sábado, todo mundo murcho, sem chão, sem nada, perdido. Mas melhores pais que esse não poderiam ter, não. Mas são pais. Agora imagina Deus e Jesus, há 2000 anos, encarnou nesse planeta, corajosamente, sabia que iria lidar com as imperfeições do coração humano, não seria ouvido, não seria atendido, seria expulso, humilhado, esbofeteado, pisado, esquecido, humilhado. Mas ele veio e nos legou a boa nova, e nos deixou a boa notícia, que existe um pai que não dá pedra àquele filho que lhe pede peixe. Não dá pedra. Ou uma serpente, aquele filho que lhe pede peixe. Ele sabe atender às nossas necessidades. A nossa companheira, minha mãe, também falou do capítulo 25. Todos nós podemos pedir que seremos atendidos. Isso aí é fato. Jesus colocou: pedi e obtereis, busca e achareis, bate a porta e ela se abrirá. Ele foi afirmativo, ele usou o imperativo. Mas nesse ponto em que vamos ser atendidos, o que temos que fazer? Quando Jesus foi atender aquele irmão que estava mendigando e ele era paralítico com a sua túnica, o que Jesus pediu para que ele fizesse? Largasse a túnica e levantasse. Ele sempre nos orientou dar os nossos passos também. A nossa reencarnação é para isso. Nós viemos para agir no bem, não para ficar reagindo como animal. Fica parado ali, ó, vendo a vida passar, deixa a vida me levar. Só que a vida, de vez em quando, alguém dá um cutucão, né? Na família, no serviço, na via pública. Aí eu vou reagir. Eu xingo, ou faz a mesma moeda. E nós não estamos aqui na vida para isso não, já passou desse tempo. Allan Kardec afirma que essa fé já não é mais desse século. E ele falou no século XIX. Nós estamos no 21. Se não era daquele século, imagina de hoje. Em que o homem entra numa nova evolução. Todos afirmam. Depois de passar pelo primitivismo, e nós somos descendentes do Homo sapiens, e agora somos homens virtuais. Você já viu que tem gente que vive mais conectado? Trabalha conectado, tem as amizades conectadas, não conhece ninguém pessoalmente, mas dá lucro para a pessoa. Ela vende, ela compra, ela faz negócio, e o mundo é cada vez melhor. Então, nesse momento, tanto é que eles estão falando isso, homens virtuais. É uma nova consciência, despertando a consciência do selfie, como muitos dizem, para não ter, porque tem o preconceito de falar espírito. Tem muito preconceito de usar o que Kardec trouxe em O Livro dos Espíritos. A explicação que eles usam é técnica como Kardec, mas as palavras são diferentes, porque ainda tem muito interesse por trás disso. Mas a evolução, o progresso, ele é como o sol, ele se impõe e nada detém, e nada impede que amanhã o sol nasça de novo. E assim é o progresso.
Por mais que o homem crie seus dogmas, suas teorias, seus sofismas científicos, ele acaba chegando à conclusão natural de que remonta a Jesus. Vida após a morte, a comunicabilidade dos espíritos, porque tudo isso nos ajuda a viver. Os nossos entes queridos e entes queridos de outras reencarnações, pessoas que nos amam. Exemplo, todos sonham aqui, não sonham? Ou tem gente que não fala que não sonha não, né? Beleza, tudo bem. E sonhamos só com pessoas que nós conhecemos hoje? Igual, tipo eu, sonho só com a dona Carlota, o Renato Humano, a cunhada, o outro parente aqui, um irmão de... Não, é cara que você nunca viu nessa vida. E não é um nem dois, é um monte. Todos estão lá nos ajudando a vencer aqui. Porque vencer orgulho, vaidade e egoísmo é complicado. Você vencer o outro, igual tivemos, infelizmente, no nosso período de evolução, uma história triste de batalha sangrenta, em nome da religião, e cada um venceu os seus inimigos. Mas ninguém venceu a si mesmo até hoje. Tanto é que estamos reencarnados aí, ó. Passamos as cruzadas, a Inquisição e continuamos aí. Orgulhoso, vaidoso, egoísta. Estamos hoje aí com a porta aberta. Nós estamos com a porta aberta porque a lei nos garante que a porta esteja aberta. Porque tem muita gente que queria vir com uma tocha de fogo se fosse a lei. Está aqui aí, ó. Isso é fato. Quantas vezes teve padre tomando conta ali, até do cemitério ali na parede, ali olhando quem estava vindo, e vinha poucos. E o padre lá, ó, olhando quem estava vindo. A nossa irmã Nilda passou por uma dificuldade aí com um irmão padre muito educado, né, dona Nilda? Tratou muito bem, né, como se fosse um tapete surrado, né? Se não fosse a lei, já tinham tacado fogo nessa casa. Ou como diz o anjo, né? Chegasse um leão aqui hoje, ficaríamos aqui pregando Kardec, igual os cristãos. Mas a lei hoje nos garante, sabe das nossas dificuldades, porque mesmo diante daquelas dificuldades, quanto legado temos de irmãos valorosos, que não temeram a opinião dos homens, mas viveram o conselho de Jesus, amar o próximo. Não é brigar, não é estender chama, bandeira de separatismo, é amar o próximo. E aí Deus viu que a humanidade já estava indo por um caminho melhor, aí nos legou essa lei, né, de livre pensar, de quem quiser ter a religião que tiver, que tenha. Para que o mundo possa, enfim, como diz Chico Xavier, num belo livro em que ele psicografou A Era do Espírito, para que todos pudessem vir à casa espírita, ou nos irmãos protestantes, Testemunho de Jeová, coisa que não podia antigamente, né? Tinha que seguir só uma crença religiosa imposta pelos homens, e as outras não podia abrir porta. E depois que a lei foi imposta no mundo, olha o que o mundo acalmou. Embora preconceito tenha, vontade de dar uma queimadinha na casa espírita do nosso lar, talvez tenha. Né? Porque muita gente se benze quando vem no espírita, né? Dá uma benzição, dá uma... Mas isso aí hoje, isso aí pouco importa.
Porque Jesus nos deu exemplo e quantos outros deram a vida. E falar a verdade, ler Kardec e Chico Xavier é uma coisa gostosa demais. Teve uma vez que tivemos uma banca espírita aqui, foi no domingo que abrimos, o anjo deve lembrar. E quem comprou o livro espírita, não teve um espírita que comprou o livro espírita. Foi só gente que nunca veio aqui e até hoje nunca entrou. Mas levaram as obras magníficas de Chico Xavier. É igual nós, né? Não, hoje não. A maioria sim já entrou na igreja. Tanto é que tem uma mãe ali que foi até beata, né? Se não fosse espiritismo, estava até hoje lá genuflexo. Mas conhecemos o Evangelho de Mateus, de Lucas, de João, de Marcos, Atos dos Apóstolos, Salmos, que é livros que estão aí para nos ajudar a vencer nossas dificuldades. Como temos escritos de Buda, de Lao Tse, Forri, irmãos de várias crenças religiosas, não indo muito longe do Evangelho. Ontem, na nossa reunião de domingo, falando sobre a indulgência, 3 irmãos que não é espírita, 3 irmãos católicos, bispos da igreja, falando sobre a indulgência. Deram a manifestação lá para Kardec, e Kardec coloca na sua codificação, porque Kardec já tinha essa ideia há mais de 100 anos atrás. E há pouco o mundo deu essa liberdade para o homem de seguir a religião, a ideia religiosa que quisesse. Porque todas vão levar para o mesmo Deus, para o mesmo fim. Havia um homem, ele tinha 2 filhos. E certa feita o filho mais moço, só podia ser o mais moço, né? Chegou perto dele e falou: pai, reparta comigo os bens que me pertencem. Quero a parte da minha herança. Aí o pai reuniu os 2 filhos e fez a partilha. Poucos dias depois, o mais moço sumiu da fazenda, deixou as terras do pai e foi para terras longínquas. E ali ele torrou a sua herança, até a última moeda, vivendo dissolutamente. Talvez igual nós, nem preocupa com amanhã. Nem preocupa, tem gente que não sabe nem rezar. E quando ele perdeu tudo, ainda veio aonde ele havia fixado residência, veio naquelas terras uma grande fome. E ele, sem recurso, foi um dos primeiros a ser vitimado. E procurando um cidadão daquelas redondezas, pediu ele serviço. E o amigo mandou ele para o seu campo. Muitas traduções falam apacentar seus porcos, outros falam cuidar dos seus porcos. E ele foi cuidar dos porcos. E ele tinha tanta fome que ele tinha vontade até de... Quem já viu porco comer? Não dá vontade? Isso, até nós estamos com a barriguinha cheia. Dá vontade, porque ele come com tanta gostosura, só que ele estava com fome. E ele tinha vontade de também dividir as alfarrobas com os porcos. E aquilo foi tempo e tempo e tempo, até que ele lembrou: eu tenho um pai. E lá na fazenda do pai, até os servos podem contar com pão à reveria, porque o pai é justo. Já sei, vou me levantar, faço o caminho de volta e digo para o pai, né, peço perdão a ele, porque eu pequei contra o céu e diante dele. E ele com certeza vai pelo menos me dar serviço na fazenda. Pelo menos pão eu vou comer. E ele levantou e fez o caminho de volta. E será que meu pai vai querer me receber? Lá de longe,
O pai viu que o filho vinha de volta. E ele na dúvida. E quando o pai viu que era ele, saiu desesperadamente. Abraçar teu filho. Recolher ele de novo nos seus braços. Acolhê-lo. Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Deixe-me pelo menos trabalhar na sua fazenda. E o pai estava lá abraçando, beijando, e ele, com o que estava na cabeça, pedindo, né? Aí o pai está assim: servos, tragam a melhor roupa e vestem-no. Tragam sandálias para os seus pés. Como é que está o meu coitadinho, o meu filho? E traz anel e bota nos teus dedos. Ele é meu filho. E também mate um boi mais gordinho que tiver lá. Porque, vai ter festa hoje. Porque meu filho que estava morto, ele reviveu. Aquele que estava perdido se encontrou. E a gente imagina esses nossos companheiros que ainda vivem no vício das drogas, da bebida, que infelizmente ainda os homens inteligentes ainda da terra, em vez de como controlam doenças epidêmicas, mas ainda porque dá lucro, né, para muita gente grande, ainda permite, infelizmente, esse tráfico aí. Mas quando os homens quiserem, podem também terminar com isso. E aí leva muitos de nós que somos fracos por esse caminho. Porque o negócio começa aos poucos e vai envolvendo. E daí a pouco a pessoa perde a dignidade, a pessoa fica à mercê da comiseração pública. Mas mesmo assim ele é um ser de Deus. Quando ele quiser, como esse filho pródigo, quando ele quiser ver que chegou no fundo do poço e falar: eu quero. Como nós também podemos fazer isso na nossa vida. Não é fazer caridade com os presos, não é longe não. Começa dentro de casa. Dê atenção para o seu marido. Dê acolhimento, como diz o Calçavari, né? A mulher vai lá, fica lá no salão de beleza 3 horas, porque mulher enche o salão, né? E ela vai fazer a sobrancelha. É 4 fiapinhos só. Mas ela chega em casa, dá um elogio. Não custa nada. E ela vai ficar derretida. 4 fiozinhos que arrumou, é um cabelo. E é isso, gente. É caridade. O filho chega, dá atenção para o filho. Não deixa que ele ficar gritando papai, papai, mamãe, não. Vai ao encontro. Acolha ele. E começa a caridade ali no lar, ó. E daí a pouco você gosta daquilo, você vai ser paciente com seu amigo lá do serviço. Quando você estiver andando com o seu serviço, alguém fala: joga essa sacola para mim no lixo, faz isso. Tem paciência para acudir esse pedido de alguém estranho? A gente tem que começar com a caridade. É igual o pai e mãe quando nos acolhe criança e bebê. Hora de banho, escovar dente, alimentar e dormir. Vira uma rotina. Hora de banho, alimentar, escovar dente e dormir. E vai ali aquela tecla. E quando faltar ele, se você estiver grande, você entra naquela rotina. Hora de alimentar, escovar dente. E a caridade também é assim. E a doutrina espírita, ela é chique nesse ponto. Porque primeiro ela não nos fala aqui fora do espiritismo na salvação. Ela coloca fora da caridade. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos luzes. E Jesus pediu que deixássemos essa luz brilhar. E é nesses pequenos momentos. O diamante, ele não sai diamante da mina. É um carvão, é uma coisa que quem não conhece e achar que ele tem lá uniforme no chão, vai falar: credo, joga fora. O outro conhece, né? Pega e fala: olha, gente,
bate ali, dá uma escovada aqui, dá trabalho. E daí a pouco aquilo brilha. Pim! Assim somos nós. Aquela criatura que nós ouvimos no rádio. Fulano fez isso. E todo mundo perfeito, né? Todo mundo Jesus Cristo. É uma pouca vergonha. Ah, mas isso não pode. Por que a polícia deixa umas coisas dessa? E aí nós somos tão perfeitos, né? E não sabemos que no dia de amanhã pode ser nós. Chico Xavier fala assim numa mensagem: quem é o malfeitor? É alguém que a lei descobriu. E quanta coisa que nós fazemos a lei não descobre? Coisas de ruindade. Coisas que não são saudáveis. É uma coisa que a gente fala sem querer, um pensamento, sentimento. Diz o Evangelho que a gente muitas vezes absolve coisas que quando alguém desencarna, a lei de Deus pune. E a gente não sequer como falta leve, a gente considera. E talvez alguém que faz uma coisa, no nosso julgamento, né, terrível, a gente desculpa. E muitas vezes a pessoa comete um errinho pequeno e a gente julga com severidade, sem esquecer que nesse barco estamos todos nós, o barco da vida, o barco da evolução, do progresso espiritual. E todos nós, estejamos aqui dentro da casa espírita, ou estejamos caídos aí na praça, nas esquinas, com vícios a mil, morais e espirituais, materiais, um dia a gente vai vencendo essa dificuldade. Todos nós. Talvez aqui tenha pessoas que fumam a vida inteira e de repente para. Tem força para parar de fumar, de beber. Então é uma coisa que dá para fazer. Porque a gente tem essa centelha divina dentro de nós. Temos essa centelha, temos Deus dentro de nós. Deus não está lá no céu, lá longe de nós não, no sétimo céu não, e está aqui dentro de nós. Deus está aqui, ó. Deus vibra em cada um de nós. Paulo de Tarso já falava, estamos em Deus tanto quanto Deus está em nós. A Terra não está parada no universo num ponto fixo, não. Ela está a mais de 100 mil quilômetros por minuto rolando. Então ela já rodou estamos aí com 30 anos, 40, 50. Quantos trilhões ou sextilhões de quilômetros já rodou esse universo? Rodando. No meio de Deus. E Ele está em nós. Então, meus irmãos, o filho pródigo muitos falam, Caibach Schutel fala, é um protesto de Jesus contra as religiões caducas que pregam as penas eternas, sofrimentos eternos, erros sem perdão. O filho pródigo é aquela parábola em que diz que há perdão. Não existe sofrimento eterno. Não existe o inferno. Céu e inferno, Código Penal da Vida Futura, Kardec coloca muito bem. O sofrimento é proporcional ao mal. Quando deixarmos de ser mal, há de desaparecer o sofrimento. Olha nós hoje, século XXI. É a nossa melhor encarnação. É a nossa melhor encarnação. Se voltarmos a 100 anos atrás, 200, vai ver nesses filmes do tempo da Idade Média, que tristeza que era, que dificuldade que era. Nós éramos muito mais imperfeitos que hoje. E no burilar do tempo, a reencarnação, ela nos ajuda a estar vencendo a nós mesmos. E aí, 2023,
E se voltar essa turminha aqui, que segundo o Evangelho, né, reunimos no mesmo meio social em que vivemos, voltar essa turminha aqui há 200 anos atrás, talvez estavam degolando o outro, né? Espada, é arma, é armadura. O negócio era feio. E nós sabemos disso. A história conta isso. Hoje, estamos desarmados e querendo aprender Jesus. Imagina daqui a 200 anos. Estaremos lá fora como Jesus, como muitos estão fazendo, como Chico fazia, levando alimento, agasalho e levava o amor, um abraço, uma palavra amiga. Então, meus irmãos, a gente lembra, certa feita, um anjo convidou um outro companheiro para ir ver uma reunião de anjos. Ele falou: opa, vamos lá, ué, eu quero ver essa reunião, deve ser coisa boa. Vamos lá. Aí, conforme o irmão foi vindo para a terra, ele está assim: opa, mas você tem certeza que tem anjo aí, uma reunião? Ele falou: tem. Pô, tudo bem, pode ser uma igreja, né? Pode ser um templo religioso. Aí eles começaram a entrar num beco escuro e ir numa favela. Embora a palavra não existe, mas não é porque a palavra não existe, porque eles não deixam de ser favelados, né? Só muda a palavra, mas continuam tendo. Então continuam lá. Aí o outro de novo: mas será que tem anjo aqui? Numa reunião de anjo, adentraram um bar. E um bebe dali, um bebe daqui, irmão, tá aí, ó. Mas tu tem certeza que tem anjo? Tem. Tem sim. Olha para você ver, são futuros anjos. Porque eles também que estão lá, um dia já tiveram aqui. Já tiveram intertendo seus vícios, seus gostos, suas atitudes menos felizes. Aqui tem um monte de aprendiz de anjo. Isso aí é só estamos. Hoje eu estou de Rusen. Ou estou de tio. Um dia nem vai precisar de vir para a terra mais. Todos nós. Aí ele falou: então, quer dizer que tem saída para todos esses pervertidos? Ele falou: tem. Jesus não disse que o céu se alegra mais com a conversão de um ímpio do que com um santo que faz a caridade? Porque a dificuldade do ímpio, nossa, é muito difícil. O Chico, Irmã Dulce, Divaldo fazem caridade naturalmente. Nós, para fazer durante um ano, fazer uma caridade, a gente dá até dor de barriga. Você parece que está num aperto. Como é que vai fazer essa caridade? Uma caridade durante um ano, fazer uma caridade. É difícil para nós. E se alguém falar de fazer uma festa, no minuto a gente já sabe como é que arruma uma festa, né? Quem que arruma, quem que compra, quem que faz. E caridade? A gente tem que pensar, discutir, como é que faz, onde é, como é que faz mesmo? Contos desta e de outra vida. É uma bela mensagem que o Chico psicografa na inspiração do irmão X. O santo, o anjo e o pecador. É só para encerrar. E o pecador, ele escutava as orientações de um santo que vivia ajoelhado ao templo, na porta de um templo antigo. E ele estava lá palestrando com o pecador. E quando no meio dos dois apareceu um anjo, e na forma de um homem, e entreteu os três uma conversação
E se a gente esqueceu alguma parte, perdoe-nos, irmão. Aí o santo saudou. Amigos, Deus seja louvado. O santo, louvado seja Deus. O pecador, louvado seja. Aí o santo dirigiu a palavra para o anjo, dirigiu a palavra para o santo. Vejo que o irmão se entretém na oração. Tenho reparado isso. E eu estou precisando de trabalhadores para uma obra fraterna. Aí o santo, eu tenho esperado o Altíssimo em adoração, dia e noite, como não posso, né? Tenho esperado esse momento. Aí o anjo, então é para ele mesmo, para o Altíssimo, que eu venho rogar ajuda para uma criança que agora está agonizante no prostíbulo. Vamos lá me ajudar? Aí o santo, amigo, eu não me permito ficar beirando desses lugares impuros, não. Não piso nesses lugares impuros, não. O pecador me mandou, olha aqui, ó. Está vendo eu aqui, anjo? Está me vendo? Eu sou um pobre penitente. Eu acho que eu posso te ajudar nessa. Aí o anjo, mas não é só a criança agonizante. Tem também um irmão infeliz, um infortunado irmão que acaba de desencarnar. E ele é homicida, está preso, e ele desencarnou entre as paredes do cárcere. Quem vai lá me dar uma mão amiga para dar um sepulcro digno para ele? Aí o santo, eu detesto criminoso, não vou lá não. Aí o pecador, aqui ó, eu também sirvo para isso, disponde de mim, Senhor. Mas também tem uma mulher que num bar próximo aqui, ela está embriagada. E é preciso removê-la para o seu lar antes que a morte prematura a prive desse tesouro da existência. Aí o santo, amigo, eu não me permito respirar nesse mesmo ambiente que essas prostitutas, não vou não. Aí o pecador, irmão, o que quiser que eu queira fazer, eu faço, Senhor. Ele falou, tudo bem. Há também uma pobre infeliz menina que o companheiro abandonou ela. Ela confiou nele e ele acabou abandonando ela. E ela está à beira de afogar-se. Eu preciso de braços fortes para ampará-la, para acolher e recuperar ela dessa situação difícil. E também, salvando ela, salvaremos a criança que está em via de nascer também. Aí o santo, Senhor, eu só vou atrás de delinquente para me corrigir eles. Mas não para ajudar, não. O pecador, não, eu me disponho. Eu me disponho a ir. Estou aí pronto para ir. Aí o irmão falou assim, só mais um serviço também para essa noite. Tem um irmão nosso, é um irmão nosso. Se os cristãos de hoje fosse assim, né? Disse nessas pessoas que cometem algum crime, algum erro como irmão, não como ralé, não falaria essas coisas não. Ele falou, um irmão nosso que ele é viciado em furto, e ele está planejando nessa semana mesmo roubar o lar de uma viúva indefesa. E eu preciso de alguém que o inspire, que jogue melhor pensamento para ver se dissuada ele desse ato infeliz, mas que faça com amor.
Aí o santo lá, mexer com esse tipo de gente não é comigo, vou ficar aqui. Aí o pecador correndo, não, é só me falar o que tem que fazer que eu vou lá e faço. É só você me ensinar. Aí o anjo abeirou mais dos dois, catou o pecador para o braço e falou, vamos embora, vamos trabalhar. E deixou o santo lá, ó. No caso nós, né, palestrante, que só sabe falar muito e não faz nada, deixa lá, deixa ele aí, mofando, que foi o que aconteceu com ele. Muitos anos depois, até a morte já havia chegado, tanto para o pecador que trabalhou no bem, quanto para o santo que havia permanecido chumbado ao pé do altar. E os anos passou, o pecador foi lá visitar a antiga igreja, já toda caída, toda em um tumulto danado, e mesmo assim ele viu lá ainda o pobre coitado lá, o genuflexo. Olha que ele olhou o pecador e falou, nossa, meu amigo, mas tu mudou muito, que luz é essa? O que tu fez? Ele falou, meu amigo, vem cá, vamos trabalhar também com nós? Vem cá, vamos lá. É isso, é trabalho. E todos nós podemos trabalhar. E não é obras grandes, não. As pessoas que estão caídas na rua e hoje, com seus vícios, começam a ajudar um ao outro. Você vê que uns ajudam o outro. Como disse Jesus, se as pessoas de má vida se entreajudam, tem essa atitude, tem Deus dentro deles. Mesmo entre eles, há compaixão. Se um está menos alto que o outro, né? O outro está totalmente, o outro está menos. Ele vai lá e tenta dar uma mãozinha para o outro, dá um sustento. Todo mundo errado. Nós estamos errados, eles também estão, mas um tentando ajudar o outro. E é esse princípio divino que tem em todos nós. Por isso que não devemos julgar ninguém. Porque todos nós, como diz Emmanuel, somos de Deus. De Deus saímos simples e ignorantes. E para Deus voltaremos novamente, puros e perfectíveis. Ele nos soltou porque Ele confia em nós. Ele confia em nós. Ele confia na obra dele, que não é uma obra imperfeita. Porque, como diz Kardec, a forma, o Pai é perfeito. E nada que é perfeito tem criação imperfeita. Nós homens temos. Mas ela, como nós, é por um tempo ou por outro que ela mantém. Depois ela muda. Mas a obra de Deus é perfeita. Então Ele confia em nós. E nós damos esse giro e voltamos para Ele. Demora uns mais, outros menos. Mas voltamos para Deus. Estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje tentando aprender Jesus. Tentamos seguir o caminho dele. Coisa que até ontem a gente era contra. E se voltarmos a 2000 anos atrás, ajudamos a pregá-lo na cruz, porque não gostamos da proposta dele. 2000 anos passou com sofrimento e lágrima e ranger de dente. Pela dor. Como nosso irmão Lúcia colocou muito bem, a dor também é uma ótima companheira. E o anjo coloca também uma palavra dele, a dor é o aguilhão que impele o homem ao progresso. Aquela pessoa que está com o espinho no pé, ela dá um jeito, ela inventa até uma ferramenta, se estiver sozinha, para tirar o espinho. Quem está se afogando dá um jeito, agarra em qualquer lugar para não se afogar. E assim nós, a humanidade. A intelectualidade está enorme e ele vai usar das suas escolhas, que hoje é melhor do que há 100 anos atrás.
para que ele possa colocar na terra. E a doutrina espírita vem com toda a ferramenta para nos ajudar. Porque o espiritismo é a doutrina da regeneração. Igual o cristianismo foi a doutrina de prova e expiação, veio nos acolher, consolar e educar para a gente passar por esse período difícil de prova e expiação. A doutrina espírita é a doutrina da regeneração. Ela que vai acabar de nos ajudar a chegar nesse mundo em que vamos começar a colocar em prática, enfim, a nossa parte espiritual, a nossa parte boa, nos ajudando a acolher a todos e principalmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ela nos ensina a nos amar. Ela nos ensina a dar valor a cada um de nós. Nós não somos qualquer um, não. Nós não estamos jogados na terra para sofrer, não. Estamos na terra para crescimento, para evolução, para a perfeição. E agradecemos aos irmãos a paciência, porque estava tão bom lá no nosso Lourenço, na Semana Espírita, né? Mas agora, semana que vem, já vai ter palestrante de verdade para trazer para os irmãos a palavra. Hoje foi uma falatório. E falatório a gente gosta de falar. Não é ruim, não. Mas Deus abençoe cada irmão. Saberá dar o pago a cada um pela paciência. Porque a paciência também é uma caridade. E pela caridade dos irmãos, muita paz a todos. E a gente agradece a Deus, a direção da casa, pela oportunidade. Porque é muito bom até para a gente. Que a gente é obrigado, a gente deixa isso no dia a dia, a gente é meio que cômodo. Mas assim, com compromisso, a gente vai e vê que é gostoso. Vale a pena estar folheando. A gente não tem mais, estamos no tempo do Zagaia, perdemos o celular, perdemos tudo que é contato com o mundo virtual, temos que folhear igual os livros, igual antigamente, e é muito gostoso isso. Que a paz seja com todos, muita luz, e irmãos, confie em vocês, confie em cada um, na potência que cada um tem, e leve essa palavra para aqueles que estão aí, amigos nossos que nós temos por aí, que não frequentam religião nenhuma. Levemos essa palavra, fala, meu amigo, você também pode, é só lutar. Como diz Chico Xavier, levante. É só levantar e caminha. Então, muito obrigado aos irmãos e que a paz seja com todos. E a gente leva a palavra, né, para a nossa companheirinha, mamãezinha, essa santinha